bem-vindo ao nosso estudo no CT de Cristo. Pastor Silvio, pastora Rosilene. Amém. Nós vamos dar início. Vamos dar sequência. É a sequência no nosso estudo aqui, na lição de número 11, que fala sobre você e o seu testemunho. Isso. E nós já falamos que o nosso testemunho, mas também o testemunho da palavra. Verdade. O testemunho da palavra. Então a própria palavra dá o testemunho dela, como já falamos na lição anterior. Lá Zacarias 9:9 fala sobre que Jesus iria entrar em Jerusalém montado no jumento. Cumpriu essa profecia em João 12:13-14. Zacarias 11:12-13 profetizou que Jesus iria ser vendido por 30 moedas. Cumpriu essa profecia em Mateus 26:14-15. Miqueias profetizou em Miqueias 5:2 que Jesus iria nascer em Belém. Cumpriu essa profecia em Mateus 2:1. Isaías 7:14 profetizou que Jesus iria nascer de uma virgem. Cumpriu essa profecia em Mateus 1:18. Então você vê que é o testemunho da Bíblia a respeito de Jesus. Então nós vemos que a própria Bíblia dá o testemunho de Jesus, mostrando que Jesus, a vinda dele já estava escrito mais de 1000 anos antes da sua vinda. Diferente de outros fundadores de religiões. Uma coisa interessante, pastor, que o Espírito Santo acabou de me colocar no coração, a própria Bíblia dá testemunho da Bíblia. Da Bíblia, como sendo a palavra de Deus e como Jesus sendo o Salvador do mundo. Exatamente, mostrando que Jesus é realmente aquilo que ele falou. Que ele é Deus, como está lá em João 1:1-3. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Amém. Então, nós vamos dar continuidade nesta lição e tem também o nosso testemunho, como já falamos. Nós somos testemunho fiel de Jesus. Por isso temos que mostrar também o nosso lado, que o meu testemunho é o que eu estou vivendo, o que eu vi, o que eu ouvi, o que eu conheço de Jesus, o que eu conheço da sua palavra. Amém, Senhor. Então vou pregar, vou ministrar, vou falar sobre isso para as pessoas que não conhecem nada a respeito de Jesus. Nós vamos iniciar então agora nessa lição 11, o item de número 11, é isso, pastor? Isso. Conforme Tiago 5:20, que está escrito assim: sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá a multidão de pecados. A pergunta é: o que acontece com aquele que fizer converter um pecador? Então a pergunta você viu aí? O que acontece com aquele que fizer converter um pecador? Vamos ouvir essa palavra mais uma vez lá, pastor, por favor, lê mais uma vez. Sabei que aquele que converte o pecador do seu caminho errado, salvará da morte a alma dele e cobrirá multidões de pecados. Então, o que você viu aí? Aquele que fizer converter um pecador do seu erro, vai salvar uma alma e que mais? Vai cobrir multidões de pecados. Multidões de pecados. Isso compete a mim e a você. Mesmo que você ainda não fez uma aliança com Cristo, como nós já falamos anteriormente, mas compete você também a mostrar o que diz a palavra do Senhor. Interessante, pastor, que o versículo diz que salvará da morte a alma. Então quer dizer que há uma morte do espírito e da alma. E algumas pessoas falam assim, mas morte eterna? Que é isso? É isso aí. É a morte da alma. Aqui, essa alma aqui está englobando o espírito e o corpo e tudo. Tá vendo? Então aqui diz que quando fala que está salvado da morte, está salvando do inferno. Isso. Tá vendo? E ainda cobrirá uma multidão de pecados.
Quer dizer que quando a pessoa é salva, ela está sendo perdoada por uma multidão de pecados. Não é que a gente não cometa mais pecados, mas não é aquele pecado premeditado. Porque quando nós não temos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, as pessoas maquinam o mal, diz a palavra de Deus. E quando nós já fomos ressuscitados em Cristo, espiritualmente falando, nós não vamos mais cometer esse tipo de pecado. Está planejando mal para alguém. Talvez até sem perceber, você acaba causando mal a alguém, mas não é premeditado. Então, essa multidão de pecado que você tinha no passado, de maldade maquinada, vai ser apagada da sua mente, da sua vida. Vamos ver então o item 12. Como é que está lá, pastor? O item 12. Conforme João 7,38, o que irá acontecer com aqueles que recebem Jesus como Senhor e Salvador? Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Está vendo aí, pastor? Então, quem crê em Jesus, antes nós bebíamos de uma única fonte e nós tínhamos uma única fonte de vida. Mas agora, quando você recebe Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, de você correm rios, muitas águas saem de você para apagar a sede do conhecimento de Deus, do conhecimento da palavra de Deus. Rios de água viva sairão do seu interior. Você terá em você condições de levar a palavra, que é a água, transformando, lavando os pecados, curando as emoções. Isso está falando do Espírito Santo. Isso. Que o Senhor Jesus nos concedeu. Ele está aqui chamado Consolador. Amém. Que Jesus falou, eu vou, mas eu vou enviar o Consolador. Ele enviou o Consolador, o Espírito Santo, ele que nos ensina, convence do pecado, da justiça e do juízo. Amém. É o Espírito Santo que vai fazer jorrar rios de água viva dentro de nós. Amém. Amém? Nos dá força para lutar, para orar, para consagrar, para buscar as coisas de Deus. É o Espírito Amém. Santo que vai nos ajudar. O item 13, é isso, pastor? O item Isso. 13? Como é que está lá? Conforme João 15,16, para qual finalidade que o Senhor Jesus te chama? João 15,16 diz assim: não foste vocês quem me escolheste, mas eu escolhi a vocês, e vos designei, para que vades e deis fruto, e para que o vosso fruto permaneça, para que tudo quanto pedirem ao Pai em meu nome, Ele vos dê. Olha aí, pastor. Então a pergunta é: para qual finalidade que o Senhor Jesus te chamou, me chamou e chama até hoje? Qual a finalidade? Para produzir frutos, e frutos que permaneçam. Isso significa que, quando eu aceito Jesus como Senhor e Salvador na minha vida, e tomo todas as posições que a palavra de Deus nos orienta a tomar, nós então vamos produzir frutos, e frutos, pessoas, frutos que permaneçam na fé, permaneçam na palavra de Deus. Porque às vezes as pessoas até ganham muitas almas, mas essas almas não permanecem, essas pessoas não permanecem na fé. Então, que o nosso fruto permaneça, nós precisamos, além de evangelizar, discipular, que é isso que nós estamos fazendo através do ceifeiro de Cristo. Amém? Você também pode fazer isso. Então você vê qual a finalidade que Deus nos chamou. Aqui em 1 Pedro, capítulo 1, a capítulo 2,
e o verso 9 diz assim: mas vós sois uma geração escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo escolhido, para que anuncieis os louvores daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia. Anunciar então os louvores, anunciar o evangelho, as boas novas. Nós somos chamados para isso, para anunciar as boas novas de Cristo através da sua palavra. Aleluia, Jesus. Então você tem que anunciar. Ele chamou com essa finalidade, para nós anunciar. Não é para mim estar construindo grandes templos, não é para mim ficar lá só cantando lá dentro da casa de oração, não é para me entregar dízimo, não é para entregar oferta. Tudo isso também, né? Tudo isso nós vamos colocar, mas o primeiro, que a ordem principal dele é para sair e pregar o evangelho, para produzir fruto. Fruto digno de arrependimento. Para produzir fruto digno de arrependimento é alma. Então essa foi a finalidade que ele nos chamou, principal. Qual é o fruto que eu e você temos produzido? E ele falou aqui, olha, ele chamou você das trevas para a luz. Mas pastor, está aí também Mateus 22:14, pastor, como é que está lá? Então você viu aí, muitos são chamados. Aqui em Pedro falou que nós somos, que ele nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, para anunciar as boas novas, anunciar o evangelho. Mas aqui em Mateus 22 e o verso 14, como é que está escrito lá? Porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14 diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Por que poucos escolhidos? Volta lá no verso 8 e você vai ver lá. Então ele diz ao servo: as bodas estão preparadas, mas os que foram chamados não eram dignos do convite. Então por que eles não eram dignos? O que chamou muitos e poucos escolhidos? Porque as pessoas ficam muito preocupadas com o dia de amanhã. Eu quero uma conta gorda no banco, eu quero um carro novo, eu quero uma casa nova, eu quero uma roupa nova, eu quero um sapato novo. Eu estou envolvido com as coisas materiais aqui da terra. Quando Jesus falou, olha, busca primeiro o reino de Deus, as outras coisas vão sendo acrescentadas. Ajunta o seu tesouro lá onde no céu, onde a traça e a ferrugem não consome. Mas eu estou preocupado aqui. Essas pessoas aqui, o rei convidou para as bodas do filho. Mas convidou as pessoas, aqueles amigos dele, para ir nessas bodas. Mas quando chegou na hora, os convidados falaram: fala com o meu senhor lá, fala lá com o meu rei que eu casei, não posso ir, para me ter como escusado. O outro, eu falo com o meu rei que eu comprei um pedaço, um lote ali, eu tenho que limpar, eu não para me ter como escusado. O outro, fala para o meu rei que eu comprei a junta de boi, eu tenho que amansar. É assim, cada um tinha uma desculpa. Como hoje também, não é? Cada um tem uma desculpa de não ir à igreja, não ajudar em nada, não fazer nada, porque tem um problema na vida para resolver, particular, ou seja, um problema do mundo. Um problema da vida dele particular, mas para as coisas de Deus ele não tem tempo, não tem nenhum projeto para as coisas de Deus. E Deus falou para buscar primeiro o reino dele e a sua justiça. Por isso que muitos são chamados e poucos escolhidos. Pastor, a pergunta 14 está dizendo isso aí. Conforme Mateus 22, 8 e 14 e Lucas 13, 7, o que irá acontecer com aqueles que não produzem frutos? O pastor acabou de ler aí, em Mateus 22, 8, que diz o seguinte: então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. Está vendo aí, pastor? Não era digno. Dignidade é uma coisa muito interessante, muito importante. Foi convidado.
Não era digno de estar na mesa, não era digno do convite. Quem será digno? Olha aí. Então a maior parte está envolvida com coisas terrenas, esquecendo o chamado que Deus fez para ele. Aqui Lucas 13:7 diz assim: então ele disse ao vinhateiro: eis que há 3 anos eu venho buscar fruto nessa figueira e não acho, corta, porque ela ocupa inutilmente a terra. Aqui está falando muitas vezes também para nós, essa figueira é Israel. Israel, depois de 70 anos, acabou, foi cortado Israel. 70 anos depois que Jesus citou essa palavra, quando ele chegou lá, que avistou Jerusalém: ó Jerusalém, muitas vezes eu te procurei colocar você embaixo das asas, como a galinha faz com os pintinhos, mas você nunca quis. Os profetas que eu te enviei, você matou. Agora você está aí abandonada. Daí a 70 anos, Jerusalém acabou. Está vendo? Nós não podemos brincar com as coisas de Deus. E não. Hoje, pastor, nós somos o Israel de Deus. Então hoje ele falou: olha, essa figueira está ocupando espaço indevido. Muitas vezes, há muitas pessoas na igreja ocupando uma cadeira, um banco indevido. Não quer trabalhar, não quer fazer nada pela obra. Quer fazer para ele, mas para a obra de Deus não quer fazer. Não é você estar lá dando um dia, não. É você falar de Jesus, dar testemunho de Jesus. É ser você um cristão autêntico. É isso que não é fácil, mas nós temos que lutar para isso. Isso. Não é? Então a resposta seria: serão cortados do reino de Deus por se achar improdutivo, imprestável ou inútil. Tá vendo? Dura essa resposta, né, pastor? Dura essa resposta, mas é o que a Bíblia diz: corta, porque ela está ocupando um lugar inutilmente. Deus não quer ninguém inútil, Ele chamou você e eu com um propósito. Essa seleção já vem lá desde o útero da sua mãe, quando o seu pai teve relação com a sua mãe. Muitos que era para nascer, mas só você chegou lá no ovo da sua mãe, no útero lá. Só você chegou, a seleção muito grande. E essa outra seleção aqui também, que diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Poucos que dão atenção à palavra de Deus, que Jesus falou lá em João 8. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Então, poucos estão querendo escutar as palavras de Deus. Está escutando outro livro, outras manchetes, mas a palavra de Deus ninguém quer ouvir. E nem quer obedecer. Vamos então aqui para a última pergunta, pastor. Vamos. João 8,36. João 8,36. Como é que é a pergunta? O Senhor Jesus falou: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis. Lá em Lucas, nessa passagem de 8,36, que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Amém. Livre de quê? Da condenação. Eterna. Da condenação eterna. Tem um anjo à nossa disposição 24 horas. O Espírito Santo nos protege. Amém. De muitas coisas. Deus está de olho em nós. Deus está de olho nos seus filhos. Está vendo? Por isso, se o filho vos libertar, verdadeiramente serei livre. Talvez você está com um filho nas drogas, está com a depressão. Tem um monte de coisa. Se você realmente estiver com Cristo e a palavra dele estiver com você, porque há muitas pessoas que falam assim: nós acabamos de ouvir um testemunho aqui agora, falando assim: lá em Josué 1,8 fala assim: medita neste livro dia e noite, né, para que tenha o cuidado de fazer tudo quanto nele está escrito, então fará prosperar o seu caminho e será bem sucedido. E depois a pessoa queixou: mas eu meditei nesse versículo, estava esperando, meu pai morreu, eu pedi para Deus e meu pai morreu, então eu não creio mais nesse versículo. Mas olha aqui, Jesus falou assim, olha, lá em João 15:7, se vós estiverem em mim, vamos que ela seja Jesus. Vamos que ela seja Jesus. E eu estou lá em Jesus. E a palavra dele estiver em mim. Então olha aqui o quadro. Pede o que quiser, será feito. Está vendo? É desse jeito aqui, olha aqui. Eu estou ligado em Jesus e a palavra dele está na minha vida. Esse é o quadro. Então eu não posso separar dele e nem a palavra dele. Eu tenho que viver a palavra dele e segurar nele. Amém, Senhor Jesus. Então, só assim é que nós vamos ver que Deus vai cumprir o que Ele falou na sua palavra, tá vendo? E às vezes ela orou para o pai dela não morrer, mas ela não sabia como é que estava o pai dela.
A morte ele vai pegar todo mundo, e cada Bíblia fala também lá em Eclesiastes 3, que tudo tem o seu tempo determinado. Talvez era o tempo dele. Então, se era o tempo, tem muitas coisas, não podemos levar as coisas no pé da letra, não. Nós temos, a pessoa que tem Deus na vida, ele sabe que Deus está no controle da vida dele e daquelas pessoas que ele pediu. Amém. Então, para concluir aí, pastor, como é que está? Ao concluir este curso, você estará habilitado a passar a outras pessoas o que você aprendeu. Por exemplo, na lição 1, você vai apresentar a credibilidade da Bíblia. Na lição 2, você vai apresentar a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Deus e Criador de todas as coisas. Na lição 3, você vai apresentar a salvação maravilhosa que Cristo nos oferece. Na lição 4, você vai apresentar o Senhor Jesus Cristo como o único soberano Senhor. E assim por diante. Talvez você já tenha perdido muito tempo na sua vida sem conhecer o Senhor Jesus. Procure não perder mais tempo, pois você hoje foi designado pelo Senhor Jesus, como já vimos acima, para dar testemunho a seu respeito. E de acordo com a sua palavra, Mateus 28, 20. Agora, lembre-se de que o nosso testemunho deve ser baseado na palavra do Senhor e na nossa própria vida. Lembre-se ainda que você agora é uma vara, e se não produzir frutos, correrá o risco de ser cortada. João 15, 2. E ainda como vara ou como árvores, somos conhecidos de Deus e dos homens pelos nossos frutos. Mateus 7, 20. Que o Senhor Jesus lhe abençoe. Aqui diz, Mateus 28, 20, como já está, a pastora acabou de ler. Verso 19 e 20 diz assim, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou com vocês sempre, até o fim do mundo. Amém? Então nós estamos terminando aqui mostrando o nosso testemunho, o testemunho da palavra de Deus a respeito do Senhor Jesus Cristo. Nenhuma religião, ou seja, nenhum fundador de religião tem esse testemunho como o de Jesus. Nenhum deles. É verdade. A maior parte deles não tem esperança do final da sua vida com Cristo. Está esperando talvez uma reencarnação, esperando que não existe. Está vendo que a Bíblia não fala sobre isso? Então, vamos conhecer mais a Bíblia e que Deus possa estar iluminando você mais, para você também ser uma tocha, uma luz. Um testemunho vivo. Um testemunho vivo na casa de Deus, um testemunho vivo lá no seu trabalho, Isso. Um testemunho vivo lá dentro do ônibus, um testemunho vivo na sua casa, Isso. Um testemunho vivo por onde você andar. Tá bom? Que Deus lhe abençoe. Nós queremos orar agora por ele, pastor. Amém. Por essa pessoa, nós queríamos unir a nossa fé com a sua. Eu não sei como é que está a sua vida, você sabe. Que você agora possa meditar no que você está necessitando. Nós vamos orar de acordo com o que você está pedindo. Concentre agora com Deus. Vamos unir a nossa fé com a dele, pastor? Vamos. Com essa pessoa. E vamos orar com você pelo que você está pedindo. Agradecendo também a Deus. Agradecendo ao Senhor por o que Ele nos deu nessa manhã. Uma observação, pastor. Nós não estamos terminando o estudo. O curso, como eu disse aqui, está escrito aqui na conclusão. Ainda tem mais duas lições. Mas nós estamos terminando a lição, você e o seu testemunho. Isso. Vamos orar? Vamos. Querido e soberano Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Sim, quero te louvar, te glorificar, te exaltar por essa grande boa oportunidade que nos concedeu de aprender do Senhor na tua palavra. Sim, meu Deus. Senhor, Testemunhar. nos ajuda, meu Deus, ser cumpridores da tua palavra e não somente ouvir. Sim, Senhor Jesus.
Sela com teu Espírito Santo essa palavra viva em nossos corações. Sim. E que nós possamos ser brasa viva, testemunho vivo como sal, para temperar esse mundo perdido. Como luz para brilhar neste mundo perdido. De trevas, Senhor. Seja conosco, seja também com essa pessoa que está do outro lado do vídeo. Visite essa pessoa agora. Repreende todo empecilho que esteja prejudicando esta vida. Seja no trabalho, seja na vida secular, seja na vida espiritual, seja na vida financeira, seja familiar. Que o Senhor esteja visitando ela agora com poder e graça. Seja na saúde, esteja restaurando essa pessoa da cabeça até os pés, dos pés até a cabeça. Visita ela, meu Deus, no seu corpo. Repreende toda enfermidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, cure e restaura essa vida, meu Pai. Corpo, alma, espírito. Visita o seu lar, a sua família. Vai restaurando agora. Repreende toda obra satânica, toda obra maligna que tem travado todos os seus negócios, a sua vida, a sua carreira. Repreende agora em nome do Senhor Jesus. Dá a tua bênção, a tua vitória. Porque assim nós oramos desde já agradecidos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, que reina hoje e eternamente. Senhor, ainda continuando nessa intercessão, eu quero pedir uma bênção muito especial. Meu Deus, existem pessoas que acham que Deus não cura doenças mentais. Mas, Pai, nós te pedimos uma bênção poderosa agora sobre essas pessoas. Sim. Porque o Senhor cura, Pai. Nós já vimos loucos, Senhor, serem curados por Ti. Sim. Oh, meu Deus, e o Senhor cura doenças emocionais também. Sim. Sejam elas, Pai, quais forem. Muito obrigado por essa cura poderosa. Nós te oramos no precioso nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Até o próximo programa, até o próximo estudo. Deus abençoe. Amém. Até lá.